Obrigado, presidente. Saudando, então, aqui também o pessoal dos movimentos sociais, porque foram os que contribuíram muito nesse processo. Acho que todas as políticas e programas foram contribuições históricas e que, lamentavelmente, estão sendo desmontadas nas mais diversas áreas. Que é a conquista do povo. Acho que quem acha ainda que o golpe é contra a Dilma ou o PT é um grande equívoco. Na verdade, percebemos que o golpe é contra os trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo os que estão em situação de vulnerabilidade ou, no mínimo, que foram explorados ao longo desses 500 anos. Então, foi um grande acerto o Minha Casa Minha Vida. Um grande acerto, a sensibilidade do então presidente Lula, e que houve a continuidade da presidenta Dilma, de enxergar homens e mulheres, sobretudo trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade, explorados. Explorados, seja pelo latifúndio, seja pela grande especulação imobiliária nas cidades. Ainda essa força da elite brasileira, ela é muito forte, aliado por alguns setores golpistas do judiciário, que às vezes dão reintegração de posse, revelia, com arbitrariedade de setores da polícia, sobretudo polícia militar, isso me refiro a diversos estados, que às vezes até mesmo a revelia tem feito a reintegração de posse sem mandato judicial. Uma coisa absurda o que tem acontecido nos últimos tempos. Absurdo. Então, é louvável a sensibilidade do governo Lula e Dilma no sentido de ir ao encontro de trabalhadores explorados pela elite brasileira ao longo desses séculos. E, na verdade, a sociedade civil é que deu também grande contribuição. E aí, acho que a última convocação que teve do Concidades foi em maio, foi um chamado ainda do governo anterior. Então, quando que de fato vai ter reunião do Conselho das Cidades, que é quem de fato vem aprimorando na formatação do programa? Quando teve? E agora, o porquê mudanças? Teve mudanças. A gente entende que teve mudanças. Por exemplo, a portaria 172, que contemplava o próprio GT, que trabalhava mais a questão antes o PNHR, ou Minha Casa Minha Vida Rural, né? Que é um público muito especial, os quilombolas, o público rural, porque nós temos que garantir que perspectiva de vida, de condições para a nossa juventude rural, para as próprias famílias. São muitas famílias que vivem ainda em casa de barro, de pau a pique. Inclusive em Minas Gerais, o presidente deve conhecer algumas realidades assim, né? Até mesmo ir para o Piranga fora, não falando nem do norte de Minas, nem do Jequitinhonha. Maranhão é uma coisa absurda, então, diversos estados. Então, é importante, então, e teve alteração, num desrespeito ao GT, que formatou, porque no Concidades eles não participaram do Minha Casa Minha Vida Rural. Então, esse GT específico para trabalhar o Minha Casa Minha Vida Rural e que foram atropelados pela 235. Então, mudando. Uma das alterações, e aí é um equívoco, é a entidade que é habilitada, é a entidade que poderia construir 1.000 casas. Nunca foi vinculado que ela teria que construir 1.000 casas num único município. Então, ela estava habilitada a construir 1.000 casas, ela poderia construir essas 1.000 casas envolvendo 10, 15 municípios, e tem sido essa a prática, porque ela trabalha em nível regional, às vezes com apoio do sindicato, e fazendo casas de fato significativas. Então, não era Minha Casa Minha Vida Rural vinculada a um único município. Ela era habilitada a construir em mais de um município. E ainda, e nesse sentido, acho que fica prejudicado os safristas. Então, houve mudança no critério de forma autoritária. E aí, discordando do deputado aqui, o Nilson Leitão, dizendo que houve medidas antidemocráticas. Parece que deve ser uma piada um negócio desse.
Antidemocrático é o desrespeito à Constituição, ao povo, à soberania, que 54 milhões de brasileiros que votaram num projeto. Então, é o golpe, isso que sim, desrespeito à Constituição. E dizer que as medidas no sentido de habilitar e de dar os prazos, seja para os agentes financeiros e para entidades... Para concluir, por favor. Eu concluo. Então, isso que foi antidemocrático, autoritário. E aí fica para nós, presidente, com essas medidas, com as alterações do programa, que eu acho que aí não é aprimoramento, é deformando o programa, sem a participação da sociedade civil, aprofunda um comportamento, sim, autoritário. Então, é nesse sentido de que explicita também um equívoco, porque as 17 mil contratações, elas se referem ao do governo anterior. E o que ficou claro agora para a gente, na última fala, é que a única possibilidade de novas contratações, de fato, será da faixa de 1,5. Então, na verdade, não tem nada de novo para o Minha Casa Minha Vida Rural, para o faixa 1, nada de novo. São todas essas 17 mil as anteriores, que, salvo engano, venceu o prazo no dia 30 de junho, mas que eram portarias ainda do governo Dilma. Então, o que temos, na verdade, é lamentar, e aí fica explicitado também que, quando se fala de governança, eu acredito que está falando, com todo respeito, Vossa Excelência, presidente, estão falando do PP, referindo ao PP e ao PSD, e não ao PT no modelo de governança. Obrigado.